Olá, aluno! Olá, aluna! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do módulo 5 de Geografia Urbana. Vou direto para a nossa imagem para a gente não perder mais tempo e estamos nela novamente para a gente continuar trabalhando esses problemas sociais. Então, já que a gente falou de problemas sociais urbanos, esses problemas sociais causados pelo processo de segregação socioespacial, a divisão do que é espaço do pobre, o que é espaço do rico, cria pra gente, inclusive, mercados, né, áreas comerciais que são só do pobre, só do rico. Né? Existem clínicas médicas que são só para rico, ou clínicas médicas que estão atendendo os pobres. Né? Existem inúmeras empresas de clínicas médicas que são com planinhos populares, né, de R$ 30 por mês, R$ 25 por mês. O cara paga R$ 32 numa consulta com um médico clínico geral, paga R$ 40 numa consulta com um especialista médico, né, paga mais barato para o tratamento dentário. Existem clínicas populares e existem clínicas mais caras, né, clínicas que são, obviamente, pensadas para um público com maior poder aquisitivo, com maior renda. Claro, desculpa, claro que eu tô falando também aí dos médicos que cobram 500, 600, 700 mil reais uma consulta, né? Aí a gente tem algumas clínicas desse tipo aqui, inclusive no interior, né? Então, existem essas variedades. Você vai ver a fila de espera de médicos que cobram R$ 1.000 a consulta, filas de espera grandes, né? Que é muito louco você pensar nisso. E são médicos que fazem fama no Instagram e tudo mais, enquanto o médico que atende a população mais carente, geralmente ele não vai ter nem fama no Instagram, porque ele não tem tempo para isso. Ele está atendendo centenas e centenas de pessoas para poder ter uma renda sustentável em relação ao que o médico de fato ganha, né? Porque ele cobra, inclusive, mais barato para atender também uma maior quantidade de clientes, né? Pacientes, de clientes. Isso gera algumas questões de desigualdade social, obviamente, mas também gera pra gente essa segregação socioespacial. Existem shoppings que são mais populares, existem shoppings que são realmente voltados para um público de poder aquisitivo maior ou de uma classe média alta. A gente encontra esse tipo de shoppings aqui também no interior, mas a gente vai encontrar shoppings que são praticamente exclusivos para ricos, com marcas importadas, internacionais, caríssimas, que vendem bolsas de 50, 60, 70, 100 mil, 200 mil reais, né, que vendem, tem concessionárias de carros de luxo dentro dos shoppings. Então a gente tem lojas de alto padrão, de alto luxo, que não tem entrada para pedestre, que tem entrada só para carro, né, que não tem ponto de ônibus perto, para evitar de fato que o pobre se aproxime desses shoppings. Obviamente que os funcionários que trabalham lá dentro são os pobres. Eles entram pela entrada de funcionários, geralmente no fundo, na lateral do shopping, para ninguém ver eles entrando. É para evitar a vista, para não incomodar a vista do rico que vai comprar no shopping de alto padrão. Isso tem muito, né? Em São Paulo bastante, que é o estado que mais tem shoppings no país, né? No Rio de Janeiro também, que é o segundo estado com o maior número de shoppings, né? Então a gente pensa nisso, entende essa relação da desigualdade social, da segregação socioespacial, e a gente vai pensar no processo de favelização. A gente fala da reforma Pereira Passos e da favelização da cidade do Rio de Janeiro lá no nosso módulo de História, lá no nosso curso de História aqui preparatório para o Enem. Se você não adquiriu, adquira o curso de História já, para você completar o seu curso de Ciências Humanas e deixar ele bem completão, tá? Mas eu vou falar rapidinho do que é favelização. A favelização é a expansão das favelas nos centros urbanos. O nome favela, né? Obviamente a gente vai ter a construção dele, a criação dele na cidade do Rio de Janeiro a partir do pós-conflito de Canudos, né? Então isso aí também entra lá na nossa aula de história, tá? No nosso curso de história. Mas a construção das favelas, a expansão das favelas, ela vai acontecer principalmente com a rejeição dos povos pretos, antigos escravizados, né, ex-escravizados, que moravam no centro do Rio de Janeiro, nos cortiços. Né? E com a rejeição dessas pessoas no centro do Rio, e com o fim dos cortiços, e com a destruição dos cortiços no centro do Rio de Janeiro, as pessoas são obrigadas a subir os morros e, obviamente, assumir os territórios, que são os territórios de maior declive na cidade do Rio, os morros. Né? Então, o acesso aos morros, a ocupação dos morros cariocas, são um processo de favelização. Em São Paulo, a gente vai ver favelas como Paraisópolis, que não ocupam morro, né? Que Paraisópolis é uma grande planície, uma área bem plana. Paraisópolis ocupa uma planície, uma das poucas favelas planas do planeta, né? Principalmente do Brasil. Essa favela, ela vai se expandir com esse processo da população que precisa trabalhar no Morumbi ou nos bairros próximos ao Morumbi, que são de alto padrão. Então, geralmente, a população que mora ali em Paraisópolis, ela foi ocupando aquele território que era um território mais próximo, evitando um alto deslocamento, que a gente já falou disso aqui no curso, né? Quanto maior o processo de urbanização e maior o distanciamento da periferia em relação ao centro urbano, maior é o tempo de deslocamento até chegar no seu trabalho, utilizando transporte público coletivo muitas vezes, né? Então, para evitar
esse aumento no deslocamento, muitas vezes essas famílias foram morando e se instalando próximos, territórios próximos aos centros mais urbanos, onde tinha o maior número de vagas de emprego. Então as pessoas iam se instalando nos centros urbanos para não ter que voltar para o interior, onde não tinha emprego, onde tinham menos acessos aos meios urbanos, a serviços e comércio. As pessoas vão se instalando e vão ocupando espaços e territórios. Existem algumas músicas que tratam sobre esses assuntos. Dorival Caymmi, não, gente, viajei na maionese. A gente tem o nome dele sumiu, eu vou deixar isso na aula. Vou deixar esse trecho na aula, peraí. A gente tem uma música extremamente importante, que é a Adoniran Barbosa, é o intérprete, né, o compositor, que é a Saudosa Maloca. A gente tem uma música extremamente importante, que ele fala sobre o processo de favelização da cidade de São Paulo, né, bem paulistão, aquele cara bem ítalo-paulistano, né, que ele vai trabalhar bastante sobre isso, sobre a questão da favelização, da expansão das favelas na cidade de São Paulo, né, da destruição de alguns barracos no início da favelização por desocupação de território, porque a prefeitura não permitia a construção naquelas áreas, ou porque o proprietário daquela área se incomodou com a construção do barraco no seu terreno privado e decide a destruição. Então, a Adoniran Barbosa. Eu falo Dorival Barbosa, Dorival Caymmi, misturei um com o outro, tá? Esquece isso da aula. Mantém o que eu falei. Vou deixar o link da música para o YouTube, porque eu sei que o YouTube todo mundo tem acesso. Vou deixar o link da música para o YouTube aqui na nossa apostila também, tá? Belezinha, gente? Então isso tudo a gente entende o que é segregação social, socioespacial, a desigualdade social, favelização, problemas sociais no Brasil, e a gente entende isso também através da violência urbana. Quando as pessoas que ocupam essas áreas, que muitas vezes são renegadas pelo Estado, são mal vistas pela sociedade, áreas, tá? As áreas, não as pessoas. Quando a gente olha para essas áreas urbanas que são excluídas dos benefícios sociais, governamentais, urbanos, isso vai atrair a atenção da criminalidade, né, do avanço do tráfico de drogas, do avanço do tráfico de armas, e essas pessoas vão acabar se instalando, né, essas instituições criminosas acabam se instalando nas regiões mais obscuras das cidades, que vão, obviamente, passar pelas áreas periféricas e suburbanas, onde o suburbano e o favelado muitas vezes acaba se colocando numa condição, sendo empurrado socialmente para uma condição de se envolver no tráfico, na milícia, na ilegalidade, vamos dizer assim, para que possa sobreviver, para que possa dar dignidade para sua família, né, para que possa dar dignidade no sentido de dinheiro, né, financeiro, para que possa comprar um carro, colocar comida na mesa, ou a pessoa que mora nessas regiões evita contato e finge que não existe a criminalidade por ali, para sua sobrevivência, né, para sua segurança muitas vezes. Então, essa instalação do crime organizado nas áreas faveladas, ela é uma construção do Estado brasileiro na sua produção como sociedade. Pensando que, obviamente, eu não sou o melhor cara possível para falar sobre isso, porque eu não sou um cara que já morou em favela, já frequentou favela, para falar sobre esse assunto de uma forma tão clara assim para vocês. Então, o que eu tô falando aqui são questões técnicas que a gente compreende na leitura de materiais científicos e técnicos sobre o assunto, tá? E sobre a leitura de mundo que eu tenho sobre essas relações urbanas em relação à favela e o asfalto, né? Isso a gente vê em música, a gente vê não só nos sambas antigos, mas a gente também vê no funk, no trap, no rap, essa relação da violência urbana com a questão da favelização, tá? Aí, Racionais MC, que não deixa isso passar em branco, não deixa isso passar batido, né? A gente sabe que o processo de favelização no nosso país vai gerar a violência urbana contra o favelado e muitas vezes também do tráfico de drogas que se instala na favela, ocupando territórios que poderia ser um território ocupado por, obviamente, pelo Estado, né? Então a mão do Estado não estando presente nessas regiões acaba sendo uma vantagem para o tráfico de drogas, para a milícia ocupar essa área e se transformar num Estado sobre o Estado, né? Um Estado miliciano, um Estado voltado ao tráfico, que vai controlar as relações sociais daquela região para que se torne cada vez mais difícil para as pessoas saírem dessa relação social e também para que fique mais complicado para o Estado se instalar naquela região como sendo uma solução de problemas sociais que existem ali, né?
Então, muitas vezes, a violência urbana está ligada, sim, ao processo de suburbanização dos centros urbanos, de favelização, de pobreza, de desigualdade social. A violência urbana, ela muitas vezes está ligada ao tráfico de drogas, ao assassinato, ao número de assassinatos crescentes nos meios urbanos, ao número de sequestros, ao número de assaltos, de roubos, de furtos qualificados, mas também a violência urbana passa pelo processo da violência no trânsito. E isso a gente muitas vezes acaba esquecendo na geografia, né? A violência no trânsito, ela é muito presente no meio urbano, porque no meio rural ou em cidades menores do que as metrópoles, a violência do trânsito, ela é muitas vezes menor, porque você tem um trânsito menos violento, você tem um trânsito menor, menos carros circulando, as pessoas são mais tranquilas, porque não vive aquela tensão da correria da metrópole, não vive aquela tensão de andar engarrafado, né? Então há uma questão ali também das pessoas se conhecerem em cidades menores, ou conhecerem suas famílias, ou já terem se esbarrado em algum momento da vida, então as pessoas acabam sendo um pouco menos violentas nos centros menos urbanizados, vamos dizer assim, tá? Então isso tudo a gente já matou aqui: favelização, problemas sociais, segregação socioespacial e violência urbana e favelização. Na próxima aula, de fato, eu explico para vocês o que é gentrificação e especulação imobiliária, que eu fui falando sobre vários outros temas que estão ligados à gentrificação, e depois a gente entra no que é a gentrificação de fato, tá? Vamos lá.